área do direito sofre muito, fica sempre perdido. Nas faculdades de direito, eu posso falar, porque eu já fui professora de filosofia do direito, a filosofia do direito ela é tratada como um adereço. Para os antigos, tanto para os gregos quanto para os latinos, a filosofia do direito era a alma do direito civil, né? Vocês vão ver ali no comecinho do diálogo que ele diz assim, né? São 3 pessoas, o Cícero, ele mesmo, que é o Marco, e outros 2, o Ático e o Quintus, né? E o Ático ou o Quintus, já não me lembro quem, diz assim, puxa vida, você vai recuar até as origens, né? Você vai realmente falar sobre o conhecimento da justiça, que é a fonte do direito. Que bom, porque quando quando as pessoas, os professores nos ensinam a advogar, eles nos ensinam só a litigar, ou seja, só ensinam o quê? Técnica de vencer processos. Então, a técnica jurídica, se você pega um autor do Quilate de Cícero, ele diz, não, olha, a técnica jurídica, ela só pode ter algum valor e só pode ter alguma eficácia se você tem o tempo todo em mente o conhecimento da justiça, que é o que para ele é justamente o direito civil, a alma do direito civil, ou o que a gente pode chamar de filosofia do direito. Porque esse artigo, esse texto chamado Sobre as Leis do Cícero, é uma belíssima reflexão no campo da filosofia do direito, ou seja, é uma resposta ao problema. Como julgar as leis? As leis servem para nos julgar, mas tudo bem, como julgar as leis? Quais são os nossos parâmetros, né, para dizer que as leis são boas ou não? Qual é o nosso parâmetro para que a gente estabeleça um conjunto de leis boas ou não? Né? Então, eu queria dizer para vocês que é uma obra importante para o pensamento conservador, é uma obra importante não só por lembrar que sem um parâmetro superior ao arbítrio humano, você nunca vai ter justiça, né? Sem direito natural, você não tem justiça, então isso é fundamental para a mentalidade conservadora e liberal conservadora, como também pelo papel atribuído à tradição e como que a tradição e a durabilidade de uma tradição está ligada à força imaginativa dos poetas de uma determinada cultura, né? O que está ali bem no comecinho. Então eu vou chamar atenção para esses 2 pontos porque eles não são assim tão óbvios, tá? A Andressa está me perguntando se a gente precisa de uma reforma constitucional para ontem, mas é que não adianta a gente ir de reforma em reforma com esse pessoal que está aí, né, no legislativo. A gente precisa de uma reforma constitucional feita por juristas de verdade, não por militantes fantasiados de jurista, muito menos por parlamentares. Essa ideia de chamar constituinte é uma palhaçada, né? Constituição boa é aquela feita por quem entende da alma do direito, da essência do direito. Né? Como confiar que se houver uma reforma será para melhor? É o que eu estou dizendo, né? Nesse contexto, a gente não tem muito para onde correr. O que a gente precisa não é de uma reforma constitucional, a gente precisaria de uma Constituição que não gerasse instabilidade, porque essa que nós temos, ela gera instabilidade. Por quê? Porque ela é ambígua. Então, se ela é ambígua, você nunca sabe o que o juiz o que vai dar na cabeça dele. Dependendo do juiz, do arbítrio do juiz, você vai ter uma sentença, você vai ter um resultado. Essa instabilidade jurídica é um dos maiores problemas políticos no Brasil. Isso gera, inclusive, problema de investimento, porque vocês têm de lembrar que as relações trabalhistas também ali são regidas, né? E aí, como é que um cara vai querer investir aqui, abrir empresa, para as pessoas terem emprego e se desenvolverem, se é um país com tanta instabilidade jurídica? Quanto a tudo, tá? Quanto a tudo. Então, a instabilidade jurídica, ela é um problema, um dos problemas mais graves do Brasil, e é um dos problemas que nos mantém estagnados. Vocês percebem o que é tantas décadas sem reflexão profunda e debate entre intelectuais? A gente não encontra hoje pessoas suficientemente preparadas para debater com honestidade essência do direito, essência da justiça. Não, se encontra um aparelhamento, militância e gente usando o judiciário como braço de poder. Aí você vai ter uma sociedade estável e saudável? Não, você não vai. Você não vai. Porque as leis são a base da estabilidade social, como disse Cícero, neste diálogo, que é por isso tão importante para os conservadores, tá? Pergunta se o direito natural tem relação com o Estado de Direito. Olha, tradicionalmente, se a gente for até as origens, o nascimento do Estado de Direito tem tudo a ver, tudo a ver. Eu traduzi uma obra do Montesquieu, que na verdade é um comentário sobre a política dos romanos em matéria de religião, comentei ele na aula passada, e ali eu faço uma longa nota, na introdução, eu faço uma longa reflexão sobre a sua pergunta. O direito natural tem relação com o Estado de Direito? Com o Estado de Direito moderno, que significa um Estado em que um conjunto de leis
e um comportamento de várias instituições, todas elas submetidas a essa lei, porque isso que é Estado de Direito, é quando você tem um equilíbrio de poderes e todas as instituições que se contrapõem umas às outras para gerar esse equilíbrio estão submetidas a essa carta, né? Então, isso que é Estado de Direito. Tem tudo a ver com direito natural, por quê? Porque para você estabelecer que ninguém pode estar acima da lei, isso vem, essa ideia de que você consegue ter saúde e um equilíbrio dos poderes quando ninguém está acima da lei, vem justamente da tradição justnaturalista, que diz, veja, há um direito natural, todos os homens têm o direito à vida, têm o direito... bom, aí na modernidade, direito à propriedade também é sagrado, né? Mas, basicamente, você tem direito à vida, direito à autodefesa e, digamos, direito a resguardar a sua propriedade. Tá? Vamos colocar como direito natural também, porque na tradição moderna isso pegou, né? Essas três ideias geram um Estado de Direito que vai, obviamente, servir à garantia das liberdades individuais. E como é que você vai respeitar liberdades individuais se você não tem como parâmetro o direito natural? Você não respeita. Porque se você não supõe que todos os indivíduos têm direitos naturais anteriores ao arbítrio, a uma lei escrita que pode emanar do arbítrio de um rei absolutista, você não vai ter Estado de Direito. O Estado de Direito inglês é uma briga de séculos, e aí não é uma briga do século XVII ao século XIX, um negócio veio lá do século XIII, tá? Antes, acho que é do século XII. Em 1100, você vê lá os ingleses brigando para limitar o poder do rei, para dizer, cara, você é arbitrário, isso não pode acontecer. O seu poder tem que estar limitado, você tem que se sujeitar às leis. Afinal, não é porque você governa o Estado que você está acima da lei. Acima de todos os homens há a justiça. E há uma justiça que é natural, portanto, superior a todos os homens. E se você não tiver submisso a ela também, não vai dar certo isso aqui.